Eu acho que o feminismo nunca ajudou as mulheres a conquistarem nada. Como assim não conquistou nada? Você não acha que as mulheres já tiveram grandes conquistas, como o direito ao voto, por exemplo? Sim, mas isso não foi o feminismo que conquistou, né? Foram os homens que assinaram a lei dando direito ao voto para a mulher. Então, na verdade, o feminismo não fez nada, né? Se você já ouviu esse argumento, ele é muito usado por pessoas que querem desmerecer o movimento feminista, falando que esse não conseguiu conquistar nada de útil na sociedade, que só vive de fazer mimimi, fazer barulho e mulher fazendo protesto pelada na rua, e que na verdade isso não tem utilidade nenhuma para a sociedade. Mas para a gente entender isso, a gente primeiro precisa entender o que é movimento social. Um movimento social, ele tem a intenção de defender uma minoria que por alguma razão não está sendo bem assistida pela sociedade. De alguma forma ela está desamparada, de alguma forma ela está desprotegida e por isso ela não tem alcançado direitos iguais. Essa minoria não é exatamente minoria de quantidade de pessoas, tá? Mas é uma minoria em direitos, ela está tendo seus direitos prejudicados. Então, o que acontece? A gente pode ter movimento social pela causa animal, a gente pode ter movimento social pelos negros, a gente pode ter movimento social pelas mulheres, pelos indígenas, por uma série de grupos que por alguma razão são menos favorecidos na sociedade. E o feminismo, então, é um movimento social que busca a equidade de mulheres e homens, não exatamente a igualdade, mas a equidade. E uma das conquistas muito importantes que o feminismo teve foi a conquista ao voto. Mas como que se deu essa conquista se não foram mulheres que assinaram essa lei? Aí a gente precisa entender a força de um movimento social. Vamos lá? Olha só essa foto aqui do lado. É uma foto bem recente de mulheres na Argentina, do movimento feminista que foi às ruas pedindo a legalização do aborto em todas as circunstâncias e não só mediante casos de estupro e algum risco de vida para a mãe ou para o feto. Então, através de um movimento social, elas buscaram uma conquista política, buscaram o direito, buscaram uma lei, mas isso se deu através de uma pressão de movimento social, entendeu? Então, o que acontece é, da mesma forma que nessa imagem aqui elas estavam buscando a legalização do aborto, já aconteceram muitos outros movimentos sociais por outras causas. Por exemplo, no Brasil, a gente já teve a luta pelas diretas já, para que a gente tivesse uma eleição democrática, também foi uma conquista importante. E assim a gente tem por várias outras lutas para várias outras conquistas. Então, o fato de não ter sido essas pessoas aqui na rua que tenham assinado a lei não desmerece a conquista que elas tiveram, não desmerece a luta, porque é através da pressão social que as conquistas são feitas no Congresso e em outros meios de legislar, entende? Então, antes de você dizer que as mulheres não fizeram nada e não conquistaram nada, entendam, não aconteceu que um belo dia os homens acordaram, ficaram muito bonzinhos e falaram: ah, gente, vamos deixar as mulheres votar também, é bom que vai ter mais voto, né? Não, não foi exatamente dessa forma que se deu. Houve muita pressão social, houve muita luta para que houvesse essa conquista. E assim existe hoje por outras pautas do feminismo também. Entendeu? Tudo se dá por um movimento social, por uma exigência de direitos, e são essas exigências que fazem com que a sociedade busque mudar suas leis, entendeu? Mas se não houver um movimento, se não houver uma pressão, uma busca da sociedade por essa mudança, as leis não mudam. Então, quem assina a lei, ele simplesmente está assinando algo que a sociedade já entendeu como um direito e está exigindo esse direito. Ela não assina simplesmente porque ela é legal e resolveu fazer uma coisa bacana hoje. Não, existiu toda uma busca para que aquilo fosse alcançado. Uma dica legal também para entender como o feminismo age na sociedade de forma prática, assistam o filme As Sufragistas, que é um filme que trata exatamente de como se deu o direito do voto, no caso ali no contexto da Europa, mas no Brasil também não foi muito diferente, e aí vocês vão entender como que esse movimento social consegue impactar a sociedade e mudar suas leis. Então fica a dica de um ótimo filme para assistir.
Então, antes de dizer que o movimento feminista não conquistou nada, entenda primeiro o que é um movimento social e como ele age na sociedade. Aí sim você vai entender como o feminismo e outros movimentos funcionam. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixem seus comentários, curtam, comentem o vídeo e compartilhem também. Beijos e até a próxima!